Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar esta semana estudando a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Amém? Vamos ver os 4 capítulos, né? Um capítulo por vídeo. Então, hoje vamos ver o primeiro capítulo. Sempre veja o vídeo até o final, isso é muito importante, né? Para entender a mensagem e o contexto de tudo que está sendo dito na carta, né? E que nos serve muito bem para os dias de hoje. Amém? Temos outros estudos já postados aqui no canal, né? Organizados em playlists já, né? Para a sua melhor organização na sua casa, para você estudar com calma, tranquilidade. Sempre veja o vídeo até o final. Isso é muito importante. Tem em mãos a Bíblia, é claro, caderno para anotações, lápis, caneta, lapiseiras, enfim, né? Nós vamos fazer com muita calma para que você possa compreender tudo que esta maravilhosa epístola tem para nos passar. Amém? Sempre agradeço a Deus por tudo antes, né? E a você que está nos acompanhando, né? Que você possa se inscrever se não está inscrito, deixe seu comentário para que nós possamos interagir, dê o seu like para que a obra alcance mais pessoas. Amém? Nós sabemos que Paulo, ele escreve esta carta com uma preocupação, que naquela época era muito comum, falsos mestres estavam introduzindo-se na igreja, então, primitiva, a igreja primeira, a inicial, né? Ali estavam sendo introduzidas, então, doutrinas falsas, ensinamentos falsos, e muitos queriam até levá-los de volta à sua antiga fé, vamos dizer com essas palavras, porque em alguma coisa eles criam antes de crerem em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós vamos ver que Paulo, ele dá ênfase à divindade, à missão de salvação e à supremacia de Jesus Cristo nesta epístola. Isso é muito importante para nós cristãos hoje. Portanto, eu te peço que acompanhe com muita calma esse estudo e que tenha sempre em mãos a palavra de Deus, isso é fundamental. Vamos ver o maior número possível de versículos aqui, né? Mas que você possa lê-la na sua casa com bastante calma e atenção. Amém? Vamos começar pelo versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós vamos perceber que a igreja só crescia, que a fé deles só aumentava. E que Paulo ressalta já no começo a importância de tudo isso, estar focado em quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também ele demonstra aqui a importância do amor que eles têm uns pelos outros, aos então santos da igreja. Este termo é muito usado por Paulo. Mas vamos ver no versículo 5 algo muito importante que vai ampliar o nosso conhecimento e o nosso entendimento sobre tudo que está acontecendo ali naquele momento. Contextualizar, entender o contexto, muito importante. No versículo 5 diz assim, então, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Ou seja, tudo isso aí tem um motivo, um propósito. Eles tinham muita esperança, eles tinham fé, eles tinham convicção, eles tinham certeza de que estariam lá de Deus um dia na eternidade. Isso eu quero que nós tenhamos também, essa mesma fé, esse mesmo empenho, esta mesma certeza de que nós estaremos um dia lá com Jesus Cristo, lá com Deus, na eternidade. Porém, temos que fazer certas coisas aqui na Terra para que possamos chegar até lá. E aí que esta carta vai nos ajudar muito, como toda a palavra de Deus, como outros tantos livros que aqui estão postos na Bíblia, que vão nos levar a essa eternidade. Mas de primeiro momento que nós tenhamos esta mesma esperança, esta mesma fé e esta mesma certeza de que se estamos nos caminhos corretos, se estamos na verdade, se estamos cumprindo com aquilo que Deus nos deixou escrito aqui, nos ensinou, nós também vamos estar lá. Veja no 6.
que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Em verdade, como aprendeste de quem? De Epáfras. No versículo 7, nos deixa bem claro que eles não tinham o conhecimento diretamente de Paulo, mas aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. Porém, Epáfras aprendeu com quem? Com Paulo. E Paulo aprendeu com quem? Com Deus. Então, o conhecimento que eles tinham vinha de quem? De Deus, é claro. Porém, através de homens que tinham entregado a sua vida para ele ou para Deus, que foi o caso do apóstolo Paulo. Foi o caso de Epáfras, que aprendeu com Paulo e passou para a igreja, e agora mesmo Paulo estando em prisão, isso é muito importante nós entendermos, que nesse momento Paulo estava preso por anunciar Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo. E ali naquele tempo, poderia ele receber visitas, poderia ele ensinar, e é o que ele fazia. Ele não estava ali reclamando, murmurando, outra coisa qualquer. Paulo estava ensinando, Paulo estava pregando, Paulo estava ampliando, e quanto mais prendiam, ou quanto mais queriam que Paulo parasse com isso, era mais então que ele fazia. A carta de Tiago também é maravilhosa para nós entendermos isto. Quanto mais havia perseguição, quanto mais havia o intuito de fazer com que parasse de falar de Jesus Cristo, de anunciar o seu nome, de falar da sua ressurreição e tudo mais, era aí mais que fortificava estes homens, esses primeiros homens. E a igreja primitiva tinha essa fé muito grande. A igreja primitiva tinha essa certeza dentro do seu coração, essa união entre eles. E então Epáfras foi lá e disse para Paulo o que estava acontecendo na igreja de Colossos, preocupações que havia, seu coração foram passadas a Paulo, e nós vamos falar sobre isso, claro, nos outros capítulos. Hoje nós vamos nos deter na questão de Jesus Cristo mesmo, como estes homens tinham fé, e como Paulo os anima a ampliar ainda muito mais a sua fé, diante do quê? Das tribulações, das dificuldades e das perseguições. Isso para nós é perfeito. Nós hoje não somos perseguidos como eles eram, da forma como eles eram. Outras formas, outras maneiras, nós estamos sendo perseguidos. Por exemplo, né, as redes sociais, as mídias, a própria televisão e outros meios de comunicação que tantos existem, nos perseguem como? Né, tentando nos influenciar de uma forma subjetiva, trazendo mensagens subliminares, trazendo falsos ensinamentos também, nos levando a crer que nós podemos ter uma alegria verdadeira em coisas que são ilusórias, nos injetando ideias e coisas que nos afastam dos caminhos de Deus. É uma perseguição, é uma astúcia que o inimigo criou ao longo do tempo. Porque nesse tempo, você vai perceber que não tinha como perseguir desta forma a igreja, porque não tinha este aparato que hoje tem de tecnologias. Portanto, a perseguição hoje pode ser até pior do que naqueles tempos, porque muitas pessoas estão sendo influenciadas e não se dão por conta. Amém? Então, esta é a preocupação que Epáfras passa a Paulo, e Paulo, então, escreve esta epístola, animando-os a crerem ainda mais em Cristo, animando-os a terem ainda mais fé, animando-os a terem ainda muito mais vigilância, para que não venham a retroceder a seus antigos costumes. Por quê? Porque muitos que aqui estavam tinham o quê? Outras doutrinas, outras até religiões, outras crenças, antes de entender a verdade e antes de aceitarem Jesus Cristo. É tudo muito recente aqui nesta igreja primitiva. Ou seja, fazia pouco tempo que Jesus esteve caminhando sobre a terra, fazia muito pouco tempo que Jesus ressuscitou. Esta carta foi escrita aproximadamente 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo apenas. Ou seja, muitas pessoas aqui até viram Cristo caminhando. Então, facilmente nós podemos compreender que muitos deles eram o quê? Antes, judeus, romanos, gregos, e todos esses criam, com exceção dos judeus, claro, todos os outros criam em vários deuses. Então, alguns aqui, até quem sabe, apenas agregaram Cristo, né, como mais um para adorar.
Tudo isso nós não vamos entrar em detalhes e aprofundar aqui, porque ao longo da epístola nós vamos ver com muito mais detalhes estas questões agora. Foi só uma ideia para que você tenha já uma reflexão mais profunda sobre a preocupação que Paulo tinha. Aí vamos para o versículo 15, aqui a partir do 14, bem dizer, né, nós vamos ver a excelência de Cristo. Paulo aqui ressalta como era Cristo, como eles deveriam ver Cristo, como que nós também devemos ver a Jesus Cristo. Olhe bem, no 14 diz assim, isso é importantíssimo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O sangue de Cristo nos propicia a remissão de nossos pecados. No 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível em vida. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele estava lá em toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Tudo passou por Jesus também, tudo que há no céu e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O 17, o versículo importantíssimo. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus Cristo é antes de tudo e tudo subsiste por ele. Vamos entender que antes de qualquer coisa nas nossas vidas, colocamos nós, Jesus Cristo, as coisas vão dar tudo certo, porque tudo está na direção de Deus. Entenda. Tire de você essa responsabilidade, talvez, que você está colocando sobre você mesmo e que não cabe a você. Tem coisas que você precisa fazer, mas tem coisas que são Deus. Deus é o Deus do impossível. As coisas impossíveis, Deus realizará, mas as coisas possíveis, cabe a nós. Portanto, entenda que antes de qualquer coisa, tem que vir Jesus Cristo de Nazaré. E olha o 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. É Jesus Cristo o cabeça do corpo, e não o homem. Por enquanto nós vamos entender isso, que o cabeça de toda a igreja, o corpo inteiro, é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Naquele tempo que isso foi escrito, a igreja estava muito unida, apesar de dispersa por causa das perseguições, e nós podemos ver isso muito lá na carta de Tiago, né? Apesar de dispersa e espalhada pelos 4 cantos do mundo conhecida, havia uma união, havia um mesmo entendimento. Portanto, havia muitos mártires naquele tempo, não negavam a fé. Embora houvesse essa preocupação de Paulo, era para que eles ainda tivessem mais fé diante da perseguição toda que sofriam. Mas era uma igreja unida. Então, quem era o cabeça de tudo isso? Era Jesus Cristo. Por enquanto, vamos entender isso. Vamos ver mais adiante e aprofundar mais nos próximos estudos sobre essa carta, né? Mas não é o homem o cabeça. Amém? Eu quero voltar um pouco aqui, antes de terminar, estamos já partindo para o final, para o versículo 13, para ressaltar algo muito importante. Olha o que está escrito no versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É daqui que Deus nos tirou, é daqui que Jesus Cristo nos tirou. Como assim? Ou seja, quando nós nos voltamos para Cristo, para os caminhos do Senhor, nós saímos do quê? Das trevas, da escravidão, do engano. Nossos olhos são abertos, nossa visão espiritual começa a nos mostrar a verdade e a realidade das coisas. Nós saímos da influência maligna. Naquele tempo, os falsos mestres queriam trazer de volta isto. Hoje, esses falsos mestres ainda existem e nos querem trazer de volta, quando saímos dos caminhos do Cristo, a viver escravos. Do quê? Daquilo que está sendo injetado por nós em mensagens subliminares. Não existe hoje, talvez, essa perseguição aqui no mundo ocidental, mas existe, como já falamos, toda essa perseguição através das mídias, das propagandas, do glamour das ruas, das festas, da avareza, da luxúria. Vamos com calma, né? Por fim,
Paulo, a partir do versículo 23, ressalta o seu ministério. E eu quero trazer o versículo 24, que eu termino, que diz assim: regozijo-me, agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo aqui, a partir do versículo 23, está ressaltando, está dizendo, está afirmando que ele entende tudo que está passando como sendo uma bênção. Por quê? Porque está passando para a honra e glória de Deus, para exaltar ainda mais o nome de Jesus. E para que os santos da igreja, e para que eu e você possamos entender. Então, a prisão de Paulo naquele momento era para a glória de Deus. E ele não poderia se sentir de maneira nenhuma triste, de maneira nenhuma fatigado, irado, ou seja lá o que for, em relação a Deus. Paulo é até agradecido por isso. Que eu e você sejamos agradecidos também na perseguição, que eu e você sejamos agradecidos também nos momentos de tribulação, também na falta, na angústia, na dor. Isso não vai deixar de existir nas nossas vidas. Porém, como cristãos, nós sabemos entender que tudo, nós precisamos entender que tudo isso é para a honra e glória de quem? De Deus. E que sejamos também evangelizadores, proliferadores desta maravilhosa mensagem, e que nós possamos estar na eternidade ao lado de Deus. Amém? Terminamos hoje o capítulo 1, lembrando que vamos fazer ainda esta semana o capítulo 2 e também depois o 13 e o 4. Acompanhe todos, em nome de Jesus. Se aprofunde, em nome de Jesus, nesta palavra, neste livro de Colossenses, e deixe no comentário a sua percepção. Deixe também uma mensagem para edificação de todos. Complemente, né? Porque é muito importante interagirmos. Deixe o seu entendimento em nome de Jesus. Amém.